Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Em Outras Palavras. Hoje eu vim trazer uma palavra abençoada sobre a nossa vida, um testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. Um testemunho que nós devemos crer, que nós devemos abraçar essa verdade. Porque Cristo, Ele é o centro de todas as coisas sobre as nossas vidas. Queria convidar vocês a abrir a sua palavra em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3, que diz assim: Isso é bom e agradável perante a Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Este foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então nós acabamos de ver que este foi o testemunho dado no seu próprio tempo. Que Deus deu seu único Filho unigênito para que todo aquele que cria não pereça, mas que tenha a vida eterna. João 3, versículo 16. E Deus quer que todos cheguem ao conhecimento dessa verdade. Para quê? Porque aqueles que conhecem a verdade crê nesse testemunho e sejam salvos. Esse é o desejo do coração de Deus. Mas, por outro lado, o diabo, ele está furioso, fazendo de tudo para que você não chegue a esse conhecimento, para que você não tenha o conhecimento dessa verdade. E ele, cada palavra que é lançada sobre a sua vida, ele faz de tudo para você não entender, porque ele sabe, do partir do momento que você entender essa palavra, você será salvo por ela e você vai crer nessa palavra e vai abandonar a sua vida de pecador. Jesus nos ensina isso na sua palavra, Lucas 8, versículo 11. Este é o significado da parábola do semeador. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são as que ouvem. E então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Então Satanás, ele tem como seu serviço, e ele não brinca nesse serviço, é tirar toda a palavra que é lançada ao seu coração, a palavra de Deus. Como ele vai tirar essa palavra? Ele lança dúvida, ele lança a insegurança, ele lança a discórdia, ele lança a imoralidade sobre a sua vida, ele lança os vícios, ele lança a idolatria, ele lança todo tipo de obra da carne, a falta de segurança desse mundo, o amor à riqueza. Ele lança tudo no seu coração para sobrecarregar o seu coração, para que você sufoque essa palavra de Deus e deixe ela infrutífera, para que não venha dar fruto do Espírito Santo sobre a sua vida, para que você seja salvo. Por isso que Jesus disse: Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, que eu darei descanso para as suas almas. É necessário chegar até Jesus para que nós sejamos tirados, para ter uma limpeza em nossos corações através da sua palavra, para que ele venha dar o verdadeiro descanso sobre as nossas vidas. Então há um testemunho que Satanás está fazendo de tudo para que você não chegue ao conhecimento dessa verdade. E quem dá o testemunho acerca do seu filho? O próprio Deus. Vamos ler em 1 João, capítulo 5, no versículo 9, que diz assim: Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho
Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz um mentiroso, porque não crê no seu testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E este é o testemunho de Deus. Nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Em outras palavras, você ouve o testemunho de muitas pessoas e crê naqueles testemunhos. Mas quando Deus está dando o seu próprio testemunho acerca do seu Filho, dizendo que nós temos a vida no seu Filho, nós estamos negando. Nós queremos continuar no nosso mundinho de pecado, queremos viver na vida de balada, de bebedeira, imoralidade sexual, na nossa idolatria, no nosso ateísmo, ateu, que não acredita em nada, morreu, acabou. Queremos continuar no mesmo mundinho e dizendo, eu não creio no seu testemunho, Deus. E quando você quer continuar nesse mundinho seu, aonde o caminho é morte, por mais que você tenta viver mais um pouco nessa terra, evitando certos lugares, tomando remédio, tomando injeções, para prolongar um pouquinho de vida sua, o seu destino é morte, porque a ciência, ela não consegue dar vida eterna para você. Pode tentar o que quiser, a ciência nunca vai chegar a esse conhecimento, porque só quem tem a vida eterna é Jesus. Só a vida está nele. Jesus disse, aquele que morra, mesmo que morra, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverás. Então aqueles que não creem nesse testemunho de Deus, que ele está falando que te deu a vida, a Bíblia está falando que está fazendo de Deus um mentiroso. Quando você não aceita, você está falando, não, você é um mentiroso, eu não aceito o seu testemunho. Então você está rejeitando aquilo que Deus te deu. E a Bíblia vai falar em Efésios capítulo 2, versículo 8, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. O ser humano, ele está depravado. O ser humano, ele não consegue ir a Deus mais. Romanos 3, todos pecaram, restituídos estão da glória de Deus. O homem, por si só, ele está depravado, ele não consegue mais ouvir a Deus. Ele não consegue mais entender a Deus. Por quê? O pecado, ele entrou no mundo através de uma só desobediência de Adão. E a partir daquele momento, a humanidade, se tornou hospedeiro desse mal. E por nós tornar um hospedeiro e gostar desse hospedeiro, nós gostar desse pecado, nós morremos. Por mais que nós tentamos, numa hora nós vamos morrer. Porque Deus disse para Adão, certamente, se você comer desse fruto, certamente você morrerá. Então, o pecado passou por toda a humanidade. E todos pecaram e todos morreram. Mas através da obediência de um só homem, muitos serão justificados, muitos serão salvos por causa de Jesus Cristo. Não por causa de nós. Nós não merecemos, nós estamos mortos. Como um morto vai conseguir reagir a Deus? Não tem como. Então, por isso, Deus envia o seu Filho para acabar com qualquer desculpa do ser humano. Nós não temos mais desculpa para ficar negando ao seu testemunho, ao seu chamado. Por quê? Jesus disse que estava chegando a hora e que a hora já tinha chegado. Que os mortos, nós, a humanidade, ouviria a voz do Filho de Deus. E aqueles que crerem
sairiam dos seus túmulos para a vida eterna. Paulo, quando fala em Romanos 3 que nós estamos restituídos à glória de Deus por causa dos nossos pecados, nós estávamos mortos, ele estava dizendo, antes que Jesus chegasse, nós não estávamos ouvindo a Deus, mas agora Jesus está dizendo que ele veio para que vocês mortos, nós mortos em ofensa e em pecado, nós ouvimos a sua voz através das suas palavras. E esse presente que Deus entrega em nossas mãos, que chama a salvação, ela vem por intermédio à fé. E toda vez que você pensar que você foi salvo por causa do que você quis, você repreende esse mal, porque você não quis ser salvo. Você foi salvo pela graça, pela misericórdia de Deus. Porque até a fé que nós temos, ela não vem de nós. Nada provém de nós. Tudo provém de Deus. Tudo foi feito para Ele, todas as coisas. Então tudo provém dele. Até a fé que nós temos provém dele. Por exemplo, Romanos 10, versículo 17. A fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por ouvir a palavra de Deus. Então, em outras palavras, a fé, ela vem de Deus. Nós somos apenas vasos sendo cheios dessa fé por ouvir essa mensagem de Deus. E que nós devemos ter a consciência que nós não fizemos nada para ser salvo. Mas quem fez tudo, quem foi soberano, quem foi o arquiteto, quem planejou tudo sobre essa salvação e executou foi o próprio Deus. Em outras palavras, se Deus não tivesse agido, todos estavam restituídos da sua glória. Todos estavam afastados da sua glória. Mas agora, nesses últimos tempos, Deus está dando um testemunho que os mortos vão ouvir a sua voz através do seu Filho. E aquele que crê nesse testemunho que ele está dando acerca do seu Filho, que ele deu a salvação através do seu Filho. E aquele que tem o Filho, aquele que crê, que abraça Jesus Cristo, ele tem a vida. Porque os dons de Deus, ele como podemos dizer, ele dá, ele não toma de volta. É inegociável. O que Deus dá, ele não tira. Então ele está falando que te deu a vida em Jesus Cristo, creia. Porque é necessário nesse plano de salvação de Deus que você creia. Porque o plano foi ele que executou, foi ele que planejou. E nesse plano ele está falando que te deu, mas ele está falando que você deve crer nessa salvação que está no seu Filho. Foi Deus que decidiu. Ele que é soberano sobre toda a criação. Mesmo que você aceite ele ou não, o plano de Deus continua, meu querido. Se você crer, vai ser salvo. Se não crer, vai ser condenado. E se você crer, saiba que Deus te convenceu a crer nisso através da sua palavra e através do Espírito Santo. E Ele que fez todas as coisas. Por isso que a misericórdia de Deus está sobre a sua vida, sobre a sua casa. E a misericórdia de Deus renova todos os dias. Se hoje nós somos salvos, é graças a Deus. Mas que se nós formos ser condenados por não crer nesse testemunho, a responsabilidade está sobre nós. Porque nós não aceitamos esse testemunho. E Deus já predestinou quem vai ser salvo. E essa predestinação se encontra em João 3, versículo 16. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Em outras palavras, quem crê vai para o céu. Quem não crê vai sofrer a condenação eterna, a separação de Deus. Não vai ter mais Deus. E Deus já predestinou um grupo para ir para o céu e outro grupo para ir para o inferno. E a pergunta é, você aceita esse testemunho? Deus, ele está te ajudando através dessa palavra, através do Espírito Santo, para gerar a fé no seu coração, para que você venha aceitar ele. Porque se ele não tivesse feito isso, você nem aceitaria. Você já estava condenado. Mas Deus te dá uma oportunidade, dá uma misericórdia sobre a humanidade. Que nós temos a vida, mas essa vida que nós temos está em Cristo.
Nós devemos aceitar o seu testemunho. Porque aqueles que não aceitam, a palavra de Deus vai dizer em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. A vinda desse perverso é a segunda ação de Satanás com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará o uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. Por essa razão Deus lhe envia o poder do sedutor, a fim que creia na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, irmãos, se você não vai ser salvo é porque você está rejeitando uma verdade. Você está rejeitando um amor que poderia te salvar. Porque ele pode te salvar. O testemunho de Deus é este, que ele deu o seu filho. E aquele que não crê que ele deu o seu filho faz dele um mentiroso. Então Jesus, ele pode te salvar sim. Você precisa crer, porque a responsabilidade está na sua mão. E nesse plano, Deus, ele fez que você deve aceitar ele. Se você não aceitar, infelizmente, continua a sentença. E Deus está dizendo que quando o anticristo chegar, por causa que vocês rejeitaram Jesus Cristo, ele enviará não o Espírito Santo para te guiar a toda a verdade para que você crie em Jesus Cristo, mas enviará um espírito sedutor da mentira para que você creia no anticristo e sejam condenados, porque seus prazeres estavam na iniquidade, nos prazeres deste mundo. Mas Deus, primeiramente, ele enviou foi o seu Filho para que você tenha vida eterna. E esse plano de vida eterna foi feito antes da fundação do mundo. Antes que tivesse existido qualquer coisa neste mundo, Deus já tinha feito esse plano. Ele já tinha planejado, ele já tinha predestinado que Jesus viria naquela cruz e morreria por nós. E Deus, em outras palavras, Deus já sabia que a humanidade ia se corromper, mas não deixou ela desamparada. Veio com a oportunidade de vida eterna através do seu Filho amado, que chama Jesus Cristo. E a Bíblia vai falar em Romanos 9 que Deus escolheu antes mesmo de que nós tivéssemos feito bem ou mal, porque Deus, ele tem misericórdia de quem ele quer. E a misericórdia foi para aqueles que creem em Jesus Cristo. Aqueles que não creem, Deus não vai ter misericórdia. Ele não vai ter. A Bíblia vai falar que os filhos de Rebeca, a mulher de Isaac, teve 2 filhos gêmeos. E Deus, antes deles nascer, Deus falou que o mais novo ia dominar o mais velho. E assim foi o que Deus tinha dito. Então Deus, mostrando que ele escolhe as pessoas antes mesmo de nascer e determina o que elas vão ser. Deus, antes mesmo de você nascer ou ter feito qualquer coisa má, seja um roubo, um assalto, um assassinato, um adultério, ou a imoralidade, uma prostituta, um idólatra que adora imagens, ou seja, qualquer for o seu pecado, ele fez o seu plano e diz que a misericórdia dele teria daqueles que criam no seu Filho, independente do que você tem feito, mas que você venha receber esse perdão e mudar a sua conduta através dessa palavra, porque Deus quer que aqueles que chegam em Jesus Cristo tenham uma mente renovada pelo seu Espírito e que venha permanecer firme nesse Deus, porque Deus, ele não olhou para o seu pecado, mas ele olhou para o seu Filho e disse: eu vou amar a sua humanidade.
eu vou dar a vida eterna para eles. Mas a vida se encontra em Jesus Cristo. Creia nessa palavra, abraça Jesus Cristo e diz: eis-me aqui, Senhor, me perdoa por tudo que eu fiz, e eu creio no testemunho de Deus, que eu tenho a vida eterna em Ti. Mesmo que Satanás venha dizer coisas ao contrário disso, porque ele vai tentar tirar essa palavra do seu coração. Mas creia no testemunho de Deus, porque aquele que não crê faz de Deus um mentiroso. Tenha um bom dia e que Deus abençoe a vida de vocês, em nome do teu Filho amado Jesus. Muito obrigado por ter continuado até o fim.